Boa tarde. Estou na companhia de Alexandre Amado, atual Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra e um dos candidatos às próximas eleições que se vão realizar no dia 20 e 21 de novembro. Sobre o lema Académica de Causas, Amado e toda a sua lista prometem a continuidade do mandato anterior. Quero já agradecer por teres concedido esta entrevista. Alexandre, antes de mais, que balanço é que fazes do mandato que agora vais terminar? Muito obrigado em primeiro lugar pelo convite à TVAC. É um balanço francamente positivo. Como tenho dito, 2017 foi um ano de grande definição para a Associação Académica. Acho que em todos os níveis começámos caminhos novos e fizemos mudanças importantes de funcionamento e de estratégia para a Associação Académica de Coimbra. Portanto, do ponto de vista geral, o balanço que faço é bastante positivo. Politicamente, afirmámos a Académica e credibilizámos-la junto do Movimento Associativo Nacional também. Se nos recordarmos, há 2 anos atrás a Académica estava isolada no movimento associativo e tinha causas muito próprias que mais nenhuma associação de estudantes praticamente em Portugal defendia, e hoje vemos-nos inseridos no movimento Rumo à Propina Zero, que nós próprios também lançámos, que coloca meio país a falar uma só voz por uma causa que é muito nossa da Associação Académica de Coimbra. Portanto, isso é produto da credibilidade que a Associação Académica de Coimbra foi ganhando e do trabalho que foi sendo feito nesse sentido nos últimos 2 anos. Dizer também que, do ponto de vista estrutural da própria casa, tivemos, no meu entender, uma administração muito próxima das estruturas da casa e, portanto, mais disponível, mais presente, mais humana. Acho que isso foi um caminho importante. Reestruturámos a Festa das Latas e abriu o caminho, essencialmente, essa reestruturação para uma reinvenção geral das festas académicas ao nível da academia toda. O que fizemos na Queima das Fitas também, tanto no papel que cumprimos na alteração aos estatutos e que permitiu um novo conjunto de procedimentos para a queima das fitas, que a tornam mais transparente e mais próxima dos estudantes, bem como a alteração estrutural da equipa que organiza a festa também, no mês de julho, foram momentos importantes para tornar a festa mais democrática, mais participada e, acima de tudo, para a poder reinventar, para criar condições para que ela seja uma festa nova, que seja mais bem-sucedida, tanto a nível de participação como a nível financeiro para a casa, que me parece fundamental para a sobrevivência da Associação Académica de Coimbra. Temos em 2018, como é sabido, o maior evento multidesportivo alguma vez realizado em Portugal, simultaneamente o maior evento da história da Associação Académica de Coimbra, e nós, ao longo do ano 2017, cumprimos um trabalho de reestruturação do desporto universitário que foi importantíssimo, estou em crer, para criar uma base sustentada e sólida do ponto de vista desportivo, para dar resposta ao evento, enquanto Associação Académica de Coimbra Clube, e também, obviamente, criámos uma base sólida da organização desportiva a nível do desporto universitário, da Direção-Geral, para poder dar resposta à organização do evento dos Jogos Europeus Universitários. E parece-me que temos as condições reunidas para, no final dos Jogos Europeus Universitários, termos uma universidade de Coimbra que seja uma universidade virada para o desporto, a primeira a nível nacional, e acima de tudo que o legado dos Jogos Europeus Universitários possa ser aproveitado, tanto pelas secções desportivas como pelos estudantes, de forma geral, na academia, porque é isso que se quer também, é aproveitar os Jogos para transformar a Universidade de Coimbra e a nossa academia numa academia e numa universidade desportivas, como aliás não acontece no resto do país. E, portanto, de um ponto de vista geral, obviamente não tendo possibilidade de abordar todos os temas e tópicos possíveis nesta curta intervenção, dizer que o balanço é francamente positivo e, acima de tudo, abriu-se caminho para um conjunto de batalhas importantes, que eu creio que vão ser decisivas no ano 2018. Passo também, já agora, a referir com vimência o facto de termos, ao longo do ano 2017, cumprido o objetivo político fundamental do mandato, que era travar o regime fundacional, criando, por isso, condições políticas para que, em 2018, com a revisão do RGES que se avizinha a partir do mês de fevereiro, possamos aqui, não só no que toca ao regime fundacional e às autonomias da universidade, fazer uma reflexão nacional, como também reforçar a posição dos estudantes nos órgãos de governo das universidades, aproveitar a revisão do RGES para isso mesmo. E creio que também é produto do facto de Coimbra ter resistido até à data. Então, muito sucintamente, quais é que foram as grandes vitórias do anterior mandato e quais os projetos que ficaram por realizar? Muito bem. Recupero a resposta que dei ainda agora a esse respeito. A verdade é que a travagem do regime fundacional me parece essencial ao longo do mandato, era o objetivo político fundamental. Creio também que, no que toca ao movimento Rumo à Propina Zero, o facto de o termos lançado em conjunto com outras estruturas demonstrou a credibilização da estrutura da Associação Académica de Coimbra e constituiu um passo largo no sentido da reivindicação pela Propina Zero e pela gratuidade do ensino superior. Portanto, acho que estamos no bom caminho nesse sentido e demos um passo claro nesse aspecto. Parece-me também que a reformulação da Festa das Latas e a reestruturação da Queima das Fitas enquanto estrutura abriram um caminho, e acho que o resultado, tanto financeiro como de participação nesta Festa das Latas, já prova a necessidade e a pertinência dessa reinvenção das festas, abriu o caminho, como disse, a que possa haver um contexto de festas académicas muito mais benéfico, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista humano e estudantil, no próximo ano. Acho que foi uma vitória também. A reestruturação do desporto universitário, de que falei ainda há pouco, concretizando, significou equipamentos desportivos,
uma estrutura competitiva, uma competição interna, que é a Liga Académica, que permitirá promover e dinamizar a prática do desporto universitário internamente na Universidade de Coimbra, o processo de captação de treinadores, tudo isto associado, obviamente, à experiência que acumulámos com a organização tanto dos campeonatos nacionais universitários em abril, como dos europeus de judo, karate e taekwondo em julho, criou-nos aqui um desporto universitário completamente reformado e uma lógica de trabalho de desporto universitário completamente nova, que me parece também ser de assinalar. Dizer também, por último lugar, que foi significativa a conquista do edifício da Associação Académica de Coimbra. A verdade é que desde o dia 3 de novembro, que é do conhecimento público, que a reitoria vai passar a gestão absoluta do edifício da Associação Académica de Coimbra para a Associação Académica de Coimbra e, portanto, fará com que a reestruturação tão necessária do edifício, que virá na sequência do regulamento de gestão do edifício que teremos que aprovar em Assembleia Magna nos próximos meses, possa acontecer de forma livre e, portanto, que possam ser os estudantes e a Associação Académica de Coimbra a ter a palavra final a dizer sobre como é que o edifício se estrutura, quais são os espaços ocupados e por quem, e por essa via também acho que é importante garantirmos as condições para as secções culturais, principalmente terem espaço de trabalho digno, e acho que é uma oportunidade única que temos aqui para o fazer. É uma batalha de há muitos anos atrás, e nós este ano, depois de alguma negociação com a reitoria, conseguimos, e parece-me de destacar esse facto também. Portanto, sumarizaria nestes termos. Por outro lado, sendo tu novamente candidato, quais é que são os grandes pilares desta nova candidatura e se há algo novo que prometes à Academia? Claro que há muitas ideias que surgem ao longo de um ano de trabalho. Parte da motivação para a candidatura é precisamente essa. Não só formas novas de cumprir aquilo que queríamos cumprir desde o início como objetivos fundamentais, portanto, densificações dessas metas e objetivos, como ideias absolutamente novas também que queremos implementar. Eu começo por falar de um sistema que queremos implementar na Associação Académica de Coimbra de voluntariado transversal a toda a Academia, que me parece a forma concreta e mais eficaz de garantir que o processo de mobilização que começámos a criar, e que se manifestou claramente, por exemplo, na Assembleia Magna que tivemos no dia 19 de Abril nos Jardins da Associação Académica, que foi a maior Assembleia Magna da última década, em torno de uma causa política muito nossa e que demonstrou que a Associação Académica de Coimbra e os estudantes da Universidade de Coimbra ainda acreditam, ainda podem mobilizar-se, ainda podem, unidos, promover mudanças na universidade e, acima de tudo, fazer progredir a Academia, o ensino superior e o país de uma forma geral, através da sua mobilização e da sua crença em certos valores e princípios de ordem política. Isso foi importantíssimo. Mas acho que este processo de mobilização, primeiro tem que se alastrar a todos os patamares da Associação Académica de Coimbra. É necessário e urgente reforçar a participação estudantil nas secções culturais, é necessário e urgente reforçar também o pendor estudantil nas direções das secções desportivas. É importante que haja mais estudantes e estudantes mais diversos a participar em edições da Queima das Fitas, por exemplo, a participar nos eventos e projetos organizados pela Direção-Geral, e por isso aquilo que queremos fazer no ano 2018 é um sistema de voluntariado transversal a toda a académica, administrado pela Direção-Geral, que permite a todos os estudantes da Universidade de Coimbra inscritos, sem o compromisso de dirigirem uma estrutura da casa, poder participar na organização de alguns eventos importantes, como aqueles que ainda agora referi, que podem ir desde campeonatos universitários até competições dos núcleos de estudantes de caráter científico, até atividades culturais das secções, queimas das fitas, festas das latas, atividades de cariz político da Direção-Geral, e portanto que a Direção-Geral, as secções, os núcleos de estudantes, a queima das fitas, possam abrir à participação de todos os estudantes, através da plataforma de voluntariado que isso trará, e que possa simultaneamente permitir a qualquer estudante participar em qualquer iniciativa da Direção-Geral. E parece uma forma de garantir, mais do que uma porta aberta, que isso obviamente que já existe, um convite direto à participação para determinadas atividades que parecem muitas vezes muito fechadas. Portanto, acreditamos que essa central de voluntariado possa transformar a académica naquilo que acho que é seu dever ser, pela sua história, pelo seu caráter, pela sua natureza, pelo facto de representar 24 mil estudantes, que é, no fundo, a maior instituição de voluntariado a nível nacional do ponto de vista estudantil, não voluntariado apenas no sentido solidário, mas voluntariado do ponto de vista cívico, cultural, desportivo, político, científico, e acho que a Académica tem condições para ser, de facto, essa instituição, e é isso que também queremos promover ao longo deste ano. Dizer também que, no que toca à gestão interna, é importantíssimo promover algumas alterações na nossa ótica, ainda por cima, depois de um ano de trabalho, ficou bastante claro que a Direção-Geral pode e deve continuar a gerir as suas relações com as secções desportivas e com os núcleos de estudantes em contextos separados, quando isso é necessário, mas deve também, acho que isso é um imperativo de consciência e, de facto, ao longo do ano, percebemos disso profundamente, e é algo que queremos fazer, aliás, ainda no decurso deste mandato, reunir toda a casa para debater alguns problemas estruturais que a atravessam de uma ponta à outra. A orçamentação da Associação Académica de Coimbra, os fluxos financeiros, de onde provêm e qual é que é a condução dos apoios financeiros que a Associação Académica de Coimbra recebe a título de IPDJ, de patrocinadores, da Câmara Municipal, a estruturação da dívida interna da Associação Académica de Coimbra, tudo isso tem que ser debatido com toda a casa em conjunto. Porque parece-me que, de facto, para a Associação Académica se livrar de algumas bolas de neve que foram surgindo ao longo dos últimos anos, naturalmente, pela complexidade da instituição
que representamos aqui, no fundo tem que haver solidariedade e contacto entre todas as partes. E algo que falta, como de pão para a boca, é de facto contacto entre as secções culturais e as desportivas e os núcleos de estudantes e as secções culturais e as desportivas e os núcleos de estudantes, entre todas as estruturas em conjunto e a Direção-Geral, e portanto parece-me que a Direção-Geral, embora tenha uma relação próxima com cada uma dessas estruturas, não tem uma relação simultânea com todas. E isso é necessário que aconteça no futuro próximo para garantir que há solidariedade entre as partes, compreensão entre as partes e também algum perdão interno. Tem algumas dívidas que acho que será necessário, mas mais do que isso, criar formas conjuntas que sirvam igualmente e que beneficiem igualmente toda a casa de nos reestruturarmos, tanto financeira como administrativamente. Parece-me que é algo que também é importante intensificar na gestão interna da casa, de facto, a lógica de convocar toda a estrutura da Associação Académica de Coimbra para decidir o seu rumo, nomeadamente através da reformulação do Fórum AC, concretizando, que é um espaço importantíssimo de debate que é realizado com os núcleos de estudantes para matérias específicas dos núcleos de estudantes, que é realizado com as secções culturais e com as desportivas para matérias específicas de cada uma dessas estruturas, mas de facto é importante que esse Fórum AC seja de facto um momento de toda a AC e que defina o rumo coletivo de toda a AC, contando para isso com todas as suas estruturas. Tens algum apoio partidário por trás da tua candidatura? Não, de qualquer ordem. E sentes-te mais preparado agora, depois de um ano de trabalho árduo à frente da direção? É evidente que sim. Um ano de mandato da Direção-Geral faz com que cada um que ela pertence, creio que isto será o meu caso, mas também o caso de todos os dirigentes que ela pertenceram ao longo do último ano, tal como aconteceu depois de ter sido vice-presidente, a preparação é muito maior, a noção sobre a casa é muito maior, a capacidade para escolher prioridades é muito maior e, portanto, é óbvio que essa preparação é de outra ordem. Sinto-me preparado, sentia-me preparado há um ano atrás. Claro que desta vez essa preparação é reforçada, até pelo cargo que desempenhei, que é bastante diferente de um cargo de vice-presidente e, portanto, exige outra responsabilidade e outra permanência. Mas, claro, sinto-me mais preparado e mais motivado do que nunca. Na passada quinta-feira, a lista em qual o Cabeças apresentou o projeto. Já antes de apresentar o projeto já tinhas apoio de várias pessoas, já sabias isso, obviamente, mas estavas à espera de um auditório tão cheio como tiveste? Bom, essa pergunta é complicada. Eu quero responder que sim, e de facto é verdade. O auditório estava emocionante, estava repleto de estudantes e acho que isso é acima de tudo, e tive a oportunidade de o dizer no momento, um grande motivo de orgulho e uma grande motivação. Ver um auditório da Faculdade de Direito, que tem cerca de 500 lugares sentados, completamente repleto para a representação de candidatura, é uma motivação muito grande. É sinal também de que estamos a conseguir fazer a Academia acreditar, a conseguir mobilizar a Academia e que espero que este processo de mobilização tenha um bom porto, tanto nos dias 20 e 21 deste mês, nestas eleições, e também, espero, se tudo correr bem, no próximo mandato. Vamos agora falar de assuntos mais específicos que badalham a Associação Académica de Coimbra. Um desses foi, obviamente, a reforma fundacional. Desculpa, o ano passado houve vários debates, houve a Assembleia Magna com mais de 5.000 alunos, segundo sei. Achas que este assunto vai voltar a estar na baila e qual é que será a posição da Associação Académica? Foram mais de 500 estudantes, não foram mais de 5.000, infelizmente. Foi uma conquista de qualquer das formas, porque de facto na última década não se tinha registrado uma participação tão significativa à Assembleia Magna. Bom, tanto quanto entendemos, não faz sentido debater o regime fundacional neste momento, um ano depois da discussão ter sido formalmente iniciada, depois da Academia ter discutido e ter organizado para debater por si o assunto, depois dos estudantes terem debatido o assunto e terem, quase por unanimidade, rejeitado o regime fundacional na Universidade de Coimbra, depois dos funcionários terem organizado e terem rejeitado o regime fundacional, depois dos professores terem tido eleições para o Conselho Geral e de ter ganho as eleições uma lista contra o regime fundacional e de terem sido eleitos vários elementos de outras listas também contra o regime fundacional, e portanto eu julgo que, de uma forma geral, a Academia já fez o debate que tinha que fazer. E não me parece por isso que faça qualquer espécie de sentido, um ano depois de ter sido iniciado o debate formalmente, sem que tenha surgido qualquer tipo de iniciativa desde então por parte da reitoria da Universidade ou do Conselho Geral, que o assunto ressurja para debate na Universidade de Coimbra. O que me parece importante é que a Universidade de Coimbra reconheça que, de facto, a sua Academia já debateu e já decidiu que não quer o regime fundacional e que, a partir daqui, inicie um processo reivindicativo, lado a lado com a Associação Académica de Coimbra, no sentido de não só não haver regime fundacional na Universidade de Coimbra, mas sim de haver uma revisão do RGES, que é algo que temos defendido há muitos anos atrás, que permita, em primeiro lugar, garantir mais posição para os estudantes nos órgãos da Universidade, reivindicação antiga da Associação Académica de Coimbra, mas também reformar completamente a autonomia universitária, obviamente eliminando o regime fundacional e trazendo outras formas de autonomia que permitam a todas as instituições em condições de igualdade, portanto, sem discriminação de instituição para instituição, sem literalização do ensino superior, que garantam a todas elas
ter condições de autonomia claras, mas que não tragam, obviamente, o embrulho da Fundação e que não tragam o conjunto de desvantagens que a Fundação traz, nomeadamente a nível da sua gestão, da gestão da Universidade de Coimbra, no caso concreto, e do Conselho de Curadores e de um conjunto de outras alterações profundas que são negativas para a Universidade de Coimbra e para todas as outras. E, portanto, o que entendemos é que a Universidade de Coimbra o que deve fazer é, lado a lado com a Associação Académica de Coimbra, iniciar o processo reivindicativo, não só para rejeitar o regime fundacional cá dentro, mas para trazer essa reivindicação cá para fora, porque a Universidade de Coimbra, sendo a mais antiga do país e tendo o peso e o prestígio que tem, dar um sinal claro ao país de que não quer o regime fundacional, solução, aliás, perfilhada pelo Governo e estimulada pelo Ministério, é um sinal francamente forte e um sinal que vai permitir, a meu ver, se acontecer, impulsionar com outra força a revisão do RGES, que terá que acontecer sem falta no próximo semestre. Mas não achas ainda assim que há demasiada pouca informação para a maioria dos estudantes universitários de Coimbra e que se calhar a posição da Associação Académica deveria ser mais informadora da questão da reforma fundacional? Bom, o que nós tentámos fazer desde que fomos eleitos, aliás, nós na candidatura assumimos-nos contra o regime fundacional, desde o início fomos eleitos nessa base e desde então nos manifestámos contra, mas fizemos questão de ter um processo reivindicativo que fosse alargado e, acima de tudo, que fosse esclarecedor. E, portanto, antes de marcar a Assembleia Magna para o dia 19 de Abril, tivemos um conjunto de iniciativas, debates, sessões de esclarecimento, plenários nos núcleos de estudantes, RGAs, distribuímos o guia do regime fundacional, tivemos uma campanha online de divulgação sobre as vantagens e desvantagens do regime fundacional e, portanto, de facto, eu acho que houve aqui um esforço da Direção-Geral de, obviamente, com uma posição política assumida por si, tentar, de uma forma tão isenta quanto possível, promover um debate alargado à comunidade académica e universitária, e estudantil em particular, sobre o regime fundacional. Isso foi feito durante mais do que 2 meses, até a Assembleia Magna, que decretou quase por unanimidade a rejeição do regime fundacional. Agora os processos de decisão também têm que avançar, como é óbvio, e a verdade é que o facto de ter sido a Assembleia Magna mais participada da última década significa que a Academia se mobilizou. Não se mobilizou tanto quanto gostaríamos, não se mobilizou tanto quanto nos anos 60 provavelmente, mas mobilizou-se por uma causa importante. Então, podes afirmar mais uma vez, caso ganhes estas eleições, a Associação Académica vai ser contra o regime fundacional? Eu posso afirmar isso até porque, além de uma posição pessoal e uma posição da candidatura, é uma posição de todos os estudantes da Universidade de Coimbra, é uma posição da Assembleia Magna que todos temos que respeitar. Nas últimas semanas saiu no Jornal do Público uma notícia que dizia que a Universidade de Coimbra era uma das que mais dinheiro tinha e lucrava com cerca de 19 milhões e com crescimento de receitas de 111%, creio eu. Achas que isto é mais um motivo para lutarmos pela propina zero? Sem dúvida, isso só nos deve levar a pensar e a refletir sobre o papel do financiamento do ensino superior suportado pelas famílias. De facto, as famílias portuguesas têm um contributo para o ensino superior do ponto de vista financeiro que é bastante superior ao que era suposto e que, aliás, não está em conformidade com a lógica da lei de base do financiamento, nem com a lógica constitucional. Na verdade, o que deveria acontecer era o Estado suportar os custos de frequência do ensino superior e as famílias, mesmo de acordo com a lei de base do financiamento, que na nossa ótica já é, de alguma forma, um desvirtuar do princípio constitucional da gratuitidade do ensino superior, devia apenas servir o montante de propinas para melhorar as condições de ensino. E a verdade é que em muitas universidades do país, não é o caso de Coimbra, mas em muitas universidades do país, esse valor é utilizado para suprir necessidades básicas das instituições e para garantir o seu funcionamento normal. Na Universidade de Coimbra deparamos-nos com uma situação bastante peculiar, que é no fundo uma situação em que o superávit da universidade, o excedente da universidade, é quase equivalente ao valor total arrecadado de propinas primeiros e segundos ciclos. Isto, de facto, só nos deve levar a pensar que as propinas do ensino superior são uma realidade que também é dispensável do ponto de vista estrutural do Estado. O Estado, se fizer uma distribuição financeira mais racional, mais equilibrada, mais justa e equitativa pelas instituições de ensino superior, e se retirar o peso às famílias e aos estudantes, que está sobre os seus ombros e que não deveria estar na ótica da Constituição, e da ótica do nosso projeto político nacional também, e da Associação Académica de Coimbra, então, de facto, haveria um ensino superior que fosse mais acessível, que fosse mais justo, mais igualitário também, e, no fundo, que impedisse situações de jovens pelo país fora que nem sequer sonham entrar no ensino superior porque não têm essa possibilidade financeira familiar. E, portanto, é obviamente um dado que nos deve levar a pensar sobre qual é a pertinência, afinal de contas, de se cobrar propinas hoje em dia. Mas a tua lista defende a extinção já da propina e começamos logo a propina zero, ou irmos passo a passo? Como é que essa ideia surgiria? Como é que seria avançar? A nossa candidatura defende aquilo, nesse aspecto, que a Associação Académica de Coimbra hoje já defende, que é que o ensino superior deve ser um bem
público e gratuito e acessível a todos. Sabemos também, como é evidente, que do ponto de vista financeiro as condições orçamentais do Estado não são as mais favoráveis para que isso aconteça de um dia para o outro. E não é isso que pedimos no movimento Tomar Propina Zero, por exemplo. Não é isso que a candidatura pede também. O que pedimos com toda a clareza é que haja um caminho, que se inicie um caminho rumo à propina zero e, portanto, que o ensino superior venha a ser gratuito e que isso seja assumido politicamente, que isso seja um objetivo político. E a verdade é que não é, ainda hoje, assumido pelo Governo como um objetivo político, pelo menos um objetivo político de curto prazo. E aquilo que pedimos é que, no mínimo, haja uma inversão do caminho que tem sido traçado desde 92 até o ano 2016, que tem sido, aliás, um aumento progressivo do valor de propina, quando a ótica constitucional é precisamente a sua redução progressiva. O que queremos aqui, no fundo, é que comece uma redução progressiva até ao zero. Claro que se nos dissessem que era possível fazer isso de um ano para o outro, é óbvio que estaríamos receptivos e seria tudo perfeito. Mas a verdade é que será complicado que isso aconteça. Aquilo que queremos é que o ensino superior seja gratuito. E queremos que o seja, obviamente, tão cedo quanto possível. Aceitamos, claro, que haja uma redução progressiva nesse sentido, considerando que há a intenção política clara do Governo e dos responsáveis políticos da Assembleia da República de introduzir esse princípio e esse norte no nosso projeto político nacional. Não seria mais justa a redução da propina nos estudantes estrangeiros que pagam cerca de 7.000 euros por ano? Essa é outra problemática diferente que também é importante, como é óbvio. É um assunto que, infelizmente, não tem tido a atenção merecida a nível mediático nacional. Porque, de facto, é uma situação que, claro que tem contornos diferentes daquela que observamos nos estudantes nacionais, como é evidente, até pela carga fiscal que as famílias dos estudantes portugueses têm que suportar ao longo dos anos para sustentar o sistema de ensino superior público, não é? E portanto que a maior parte dos estudantes internacionais, as famílias não o suportam, mas a verdade é que é uma situação completamente injusta. E num mundo globalizado e num mundo moderno, plural e aberto à diversidade, não deveria haver este tipo de discriminação no ensino superior, porque o facto é que, tal como os estudantes internacionais deveriam poder frequentar a universidade de Coimbra em condições justas de acesso, os estudantes portugueses também deveriam poder frequentar o ensino superior noutros países em condições justas de acesso. Em alguns casos frequentam, noutros não, e a universidade de Coimbra, infelizmente, não tem sido exemplo de receptividade a esses estudantes. Afirmaste recentemente ao Jornal da Cabra que a atual DG, em qual ainda és presidente, coloca-se bem próximo das secções da Associação Académica de Coimbra. A tua lista, a qual és também candidato como presidente, o que é que fará para estar próximo das secções? Aquilo que disse o Jornal da Cabra foi o que disse ainda agora na entrevista, é que tivemos uma administração da Associação Académica, na minha ótica, que esteve muito próxima e que foi muito humana com as secções culturais e desportivas da Associação Académica e com os núcleos de estudantes também. Aquilo que entendemos que é fundamental fazer com as secções culturais, depois de termos conseguido, ao longo deste ano, recuperar a gestão autónoma do espaço e, portanto, criar condições para que espacialmente e infraestruturalmente possa haver condições mais dignas para as secções no próximo ano, é, por um lado, garantir mais financiamento para elas. Isto surge desde logo da necessidade da queima das fitas, por exemplo, ter outro resultado positivo mais significativo, e trabalharemos nesse sentido também enquanto Associação Académica de Coimbra, no nosso papel dentro da estrutura da queima das fitas, e mais do que isso, garantir que há uma resolução clara do problema de recursos humanos das secções culturais. Isso resolve-se da seguinte forma, chamando estudantes à participação. A plataforma de voluntariado que falei há pouco, transversal a toda a academia, é um mecanismo importantíssimo para garantir que a atividade cultural da académica é também atrativa e, no fundo, é uma porta aberta para a participação dos estudantes todos da Universidade de Coimbra, e queremos que essa via é uma via interessante para garantir mais recursos humanos, mais vivacidade, mais participação na estrutura cultural da academia, e, por outro lado, também, obviamente, criar condições para projetar um projeto cultural único à Associação Académica de Coimbra. No fundo, criar uma agenda cultural única que passe não só pela inserção das atividades culturais de cada secção cultural e estrutura cultural da casa num calendário único, que é um primeiro passo importante, mas sim no pensamento e na criação conjunta entre secções culturais, Conselho Cultural e Direção-Geral, de um projeto cultural, de agenda cultural única que permita criar um conjunto de eventos pelo ano fora, que concentrem a atividade cultural toda da casa, a Associação Académica de Coimbra, de todas as secções, para que possa ser projetada para a cidade, para a academia, para a região, para atrair por essa via mais público, é certo, e acima de tudo mais estudantes para a sua organização. E isso parece-me importantíssimo. Atividades como, por exemplo, o Bota à Baixa, que ocorreu há poucos anos atrás, que levou a cultura de Coimbra à Baixa da cidade, pode ser perfeitamente realizada com a Associação Académica de Coimbra apenas, com as suas secções culturais e com os seus grupos, para, no fundo, trazer a académica à rua da cidade de Coimbra, culturalmente, e chamar para ela a participação dos estudantes. Portanto, acho que, culturalmente, projetar a cultura da Associação Académica de Coimbra é o caminho a seguir, obviamente apoiado por uma reivindicação clara de mais fundos, designadamente camarários para a cultura da Associação Académica, que me parecem insuficientes. Voltando agora aos Jogos Universitários, do qual já falaste, em que moldes é que a Associação Académica está a pensar programar os Jogos Universitários e qual a organização que vai existir nos Jogos Universitários?
A Associação Académica tem uma posição central nos Jogos, juntamente com a Universidade e com a Federação Académica do Desporto Universitário e com a Câmara Municipal. E, portanto, a organização é partilhada entre as 4 estruturas, sendo que nós, ao longo deste ano, retomamos de alguma forma a posição central que a Académica assumia na organização desse evento. A organização de eventos como os CNUs em abril e como os Campeonatos Europeus de Judo, Karate e Taekwondo em julho permitiram-nos também ganhar outra capacidade organizativa e outra experiência que permitirão, creio, que os Jogos sejam um sucesso absoluto. A Académica terá, obviamente, um papel determinante dentro da organização. O organograma dos Jogos Universitários é um organograma complexo, dividido em muitas áreas, designadamente transportes, alojamento, voluntariado, competição, preparação desportiva e tudo isso, e a Associação Académica de Coimbra estará, como todas as outras estruturas organizativas, integrada nesses vários pelouros com responsáveis por essas áreas. Sendo certo que há áreas em que a Associação Académica de Coimbra tem um papel mais preponderante que outras, pela sua natureza, designadamente o voluntariado e a parte desportiva dos Jogos Universitários, em que a Académica pode dar um contributo inestimável, tanto pelas secções desportivas, no que toca à preparação desportiva do evento, e, portanto, nomeadamente à participação de delegados técnicos das secções desportivas no evento e na sua realização, à presença permanente de representantes das secções esportivas na organização diária das competições desportivas dos Jogos, como também da capacidade que a Associação Académica tem para gerir voluntariado, e aí a Académica terá certamente um papel preponderante na organização. Noutro sentido, a TVAC esteve presente em quase todas as Assembleias Magnas, na última em específico não tivemos grande parte dos estudantes presentes, como tem vindo a ser hábito, apesar de exceções como a Assembleia Magna de abril passado, que teve cerca de 5 mil e não, de 500 e não 5 mil, não me tenho equivocado. Qual será o papel da futura Associação Académica, se a tua lista vencer, para não só atrair estudantes para as Assembleias Magnas, mas também às urnas das eleições? Muito bem. Em primeiro lugar, dizer que espero que esta eleição seja uma demonstração de mobilização e de participação cívica na Academia. Quanto às Assembleias Magnas em particular, dizer aquilo que disse também na última Assembleia Magna que tivemos nos Grelhados. Quando houver, obviamente, agenda política para a Assembleia Magna, a Direção-Geral fará todos os esforços possíveis e imaginários para que o quórum de 250 estudantes seja cumprido. Isso disse-o na última Assembleia Magna, que não tinha agenda política, e na penúltima, que também não tinha agenda política. E, de facto, a Direção-Geral terá um papel importante, e assumo esse compromisso, na mobilização da Academia para as Magnas que tenham essa importância estrutural para a Associação Académica de Coimbra, como, por exemplo, a Magna de 19 de Abril teve. Em Magnas que se resumam a aprovar certos documentos de cariz formal, Magnas ordinárias, é óbvio que a mobilização acontecerá, mas a responsabilidade política da Direção-Geral é diferente nas Assembleias Magnas e nas outras, sendo certo que obviamente estaremos disponíveis e presentes e com máxima força para divulgar todas elas, mas queria deixar claro também que a Direção-Geral fez sempre que houve agenda política, todos os esforços possíveis para mobilizar, e o que é facto é que o fez com sucesso, como podemos verificar com a realização da Magna de 19 de Abril. Falando agora das festas académicas, na Festa das Latas e impressão das insígnias, a Direção-Geral optou por variar diversos pontos, como a entrada, a constituição de um cartaz só de artistas portugueses, a própria estrutura do recinto. Para a queima, espera-se também alguma mudança se a lista vencer? Bom, a queima das fitas é organizada pela Comissão Organizadora Autónoma, mas uma das razões pelas quais foi importante mudar a estrutura organizativa da Queima das Fitas foi precisamente garantir que há condições para reinventar a festa. Claro que a Festa das Latas e a Queima das Fitas são realidades diferentes, e uma não pode ser igual à outra, nem uma pode ser uma miniatura da outra. São festas diferentes, com públicos um pouco diferentes também, e acima de tudo com potencial diferente do ponto de vista da sua sustentabilidade e do seu lucro, e do papel que cumpre no financiamento de toda a Academia. Aquilo que é importante dizer é que a Queima das Fitas tem que ter condições para se reinventar, para ser repensada profundamente, para se refletir sobre ela e para se mudar aquilo que tem que ser mudado, sob todos os pontos de vista. Do ponto de vista musical, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista comercial, logístico, dos parceiros, tudo isso tem que ser repensado. E acho que há, agora, com uma nova estrutura, disponibilidade para isso acontecer, e parece-me que foi um passo importante mudar a estrutura precisamente por causa disso, para permitir que a Festa das Latas, que teve um sucesso do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de participação, possa ser exemplo, na sua filosofia, para uma próxima Queima das Fitas. Isso parece-me importante, obviamente, não querendo com isto dizer que a Festa das Latas e a Queima das Fitas tenham que ser iguais no que toca ao cartaz nacional ou na logística de parque, tudo isso é diferente porque as festas são naturalmente diferentes. Para terminar, como é que te sentes pelo facto do teu atual tesoureiro se ter candidatado também à presidência da Direção-Geral da Associação Académica?
como já tive a oportunidade de dizer, eu acho que o essencial durante a campanha eleitoral é focarmos no nosso projeto e na sua divulgação e na capacidade que temos de fazer chegar o nosso projeto a todos os estudantes da Universidade de Coimbra. Mas dizer também, como já tive a oportunidade de o fazer, que de facto é com surpresa que recebi essa notícia, por não haver qualquer espécie de manifestação prévia de desconforto ou de discordância com alguma posição da Direção-Geral, e portanto, é isto que me cabe dizer, restante depois para os estudantes retirar as ilações sobre a coerência das candidaturas. Tem sido possível trabalharem juntos nesses últimos meses de mandato? A Direção-Geral funciona plenamente e os seus assuntos internos também não serão certamente escrutinados publicamente nesta eleição e nem quero fazer dela pretexto para o fazer. E estamos confortáveis, obviamente, com o trabalho da Direção-Geral. Alexandre, agradeço em nome de toda a TVAC mais uma vez a tua disponibilidade para nos conceder esta entrevista. Muito obrigado. Da TV, quero terminar esta entrevista apelando ao voto nos próximos dias 20 e 21 de novembro, porque apesar de tudo o voto é algo que é um dever dos estudantes. Sejam bem-vindos ao TVAC. Estudantes Para estudantes. TVAC.